e eu estudo o Gabriel Mascaro, que é um diretor pernambucano, e estudo mais um filme dele que se chama Avenida Brasília Formosa, que é um filme de 2010. E eu parto, né, na verdade, esse estudo aqui, ele é uma parte, né, o meu terceiro capítulo do meu mestrado, que eu analiso esse filme por uma dimensão performática, né? Então eu parto de uma observação de um contexto atual de produção do cinema, não só brasileiro, mas principalmente do cinema pernambucano, em que se nota uma interação estética e conceitual desse cinema com elementos da arte contemporânea, no caso aqui com a performance. Né? E essa produção está ligada a um contexto que se identifica por uma expansão de conceitos do que se compreende por cinema. Então transborda alguns traços formais e estéticos do cinema tradicional, indo mais em direção a uma concepção de cinema fluido. Então é nesse lugar que eu vejo a obra do Gabriel Mascaro. O filme ele convoca, né, o corpo e as afetividades do participante, né, no sentido afetividade, não afetividade emocional, mas no sentido de afetação, né, de conseguir afetar o corpo do participante do filme, né, que no caso eu não chamo de personagem, porque enfim, vou explicar, mas o Gabriel Mascaro também desconstrói um pouco a questão do que seria personagem. Então eu chamo de participantes e do próprio público, quando entra em contato com esse filme, né? Então isso desestrutura um pouco esse regime discursivo, um regime narrativo, imersivo do cinema. Alguns elementos da performance, assim, que a gente pode ver nesse filme, né? É uma temporalidade que esse filme constrói a partir da própria experiência do filme, né? Então é um tempo criado pelo filme e é só naquele momento que é construído, né? E a performance tem essa característica. O próprio ritmo da composição em andamento e na duração dos planos, né? Uma abertura maior para o erro, né? Uma utilização de um não roteiro, a mediação dessas pessoas, né? A mediação dos corpos por mídias tecnológicas, a própria aproximação que eu acabei de falar com outras práticas midiáticas e artísticas, isso também é uma característica da performance, né? E o filme também tem como objetivo o registro de um processo, né? E não de um produto final, né? Então a gente vê que é um filme que não chega a nenhum lugar, porque ele não quer chegar em nenhum lugar. Para trazer mais essa questão da persona performática, né? Que é o recorte, né, da pesquisa que eu trouxe hoje aqui, essa aproximação desse conceito, que é um conceito da Ana Bobenstein. Ela é atriz, ela é performer, e também aproximações com o conceito da video performance. Então, esses personagens reais que a gente vê aqui nesse filme, né, é um filme que ele não é categorizado nem em ficção e nem em documentário, até porque a gente não tem nem como saber, só o Gabriel sabe, né, e enfim, isso também é importância. Mas esses personagens reais, eles são vistos aqui também como atores-autores, né, porque eles estão em constante processo da construção do eu, a partir da relação com aquelas pessoas e com a cidade, que é essa performance, essa atitude performática que eu chamo, sem um estabelecimento de um roteiro prévio. Só para vocês saberem, são 4 personagens que são bem distintos, né? O Cauã, que é um menininho, acho que ele apareceu aí, é uma criancinha. Tem o Fábio, que é um bailarino evangélico, garçom e cinegrafista. Então ele tem, a gente na verdade nem sabe se ele faz isso mesmo da vida ou não, mas ele tem várias profissões. A gente tem o Pirambu, que é um pescador removido, então ele morava nessa área, mas ao mesmo tempo ele é visto sob uma perspectiva de alguém que não mora mais, porque foi expulso. E a Débora, que é mostrada aqui como uma manicure candidata ao Big Brother Brasil. E essas pessoas aparentemente não têm nada em comum, a não ser a própria relação que é construída pelo filme, né?
E então é isso, a partir disso o diretor ele tece essa rede de encontros e com a presença da câmera, né, ocorrem esses processos de comunicação e interatividade que é produzido entre o corpo e a câmera de vídeo. E criando dentro desse cotidiano, né, dos personagens acontecimentos comunicacionais, artísticos e a construção dessas personas performáticas, né, através da relação com o outro, com a câmera, com o diretor, com a cidade. Então, nesse sentido, de novo, como eu disse, esse filme do Mascaro, ele coloca a luz, né, ele joga a luz e questiona essa concepção do que seria o personagem cinematográfico, que, como eu disse, aqui é visto sobre uma perspectiva fluida, né? Não há versões fechadas, conceituais no que eu trabalho. Então, a própria Anna Goldenstein fala, né, no livro dela, que se chama Persona Performática, levou os cineastas a procuras semelhantes, porque de uma qualidade cênica performativa, porque o ator ele traz uma presença diferente da performance, que é a presença da representação, né, que é uma construção, a representação é uma construção do interior para o exterior, e a performance sempre leva em conta, na verdade, o presente e o exterior, seja pessoas ou texto, cidade, enfim, objetos. E para Anna Goldenstein, então, essa persona, que eu acho que não só esse conceito ele pode ser levado também para o contemporâneo, para a gente compreender também a sociedade como um todo, mas a persona, ela amplia as fronteiras do eu, né? Então ela cria distintas possibilidades de construção e apresentação do eu. Já o personagem não, o personagem lida já com concepções fechadas do eu, né? Então ainda o César Migliorin fala muito sobre isso. Eu não coloquei a citação aqui, mas posso passar depois para vocês, mas que ele fala um pouco também sobre construção de personas, que é essa construção da presença juntamente com a câmera e com essa rede de encontros que o filme promove. E fala um pouco dessa insuficiência, às vezes, que o cinema tradicional apresenta em captar os sujeitos inteiramente em sua complexidade, porque para fazer um roteiro você tem que tipificá-los para dentro de uma narrativa, né? Então o César Migliorin fala que é mais comum a gente ver filmes como o do Mascaro, que levam em conta a performance, uma tentativa de uma fuga, de uma funcionalização do sujeito, né? Que se distancia desse idealismo de um discurso acabado, mas na verdade para a gente, né, tá na proposta que nem do Gabriel Mascaro, mas na verdade para estar nesse discurso inacabado, de realmente estar em presença com corpos, com gestos e com as falas que estão numa frequente deriva, né, que estão sempre mudando. E é interessante porque outro autor, performer, muito conhecido, Renato Corri, fala muito também sobre a questão do porquê que a performance, ela cada vez mais, não só na arte, como eu disse, né, na construção do sujeito contemporâneo mesmo, na sociedade, para o Renato Corri há uma crise da representação hoje. Na verdade, há hoje uma busca por uma leitura que seja uma leitura emocional, uma leitura de afetação, uma leitura do não verbal. E isso, na verdade, demonstra um dos escalecimentos de alguns paradigmas da modernidade. Então, isso também seria, de alguma maneira, um devir assim, do cinema cada vez mais indo para essa dimensão performática da imagem, da construção do eu, que seria essa persona. Ele chama isso de pulsão da imagem, que é até algo relacionado com Freud, enfim, mas que é a questão da imagem na primeira idade, né, que na semiótica, enfim, é esse plano em que afeta os sentidos.
Então, o cinema que afeta os sentidos, que afeta o corpo, não mais um cinema narrativo, um cinema imersivo. E para o Renato Corrêa, uma das principais maneiras de se amplificar esse sentido é pela mediação da tecnologia, que é, enfim, também um dos devires do cinema, e o Gabriel Mascaro mostra isso também muito bem, porque ele coloca, enfim, dentro de uma comunidade que não tem acesso à câmera, à tecnologia nem nada, e constrói essa rede de encontros, redes de relações, e que são amplificadas por esses extensores, por esses suportes de tecnologia e imagem. O que há para ver no Orestes, documentário de 2015 de Rodrigo Siqueira? O título alude ao herói da trilogia Orestes, de Ésquilo, o primeiro dos grandes tragediógrafos gregos, que compôs sua obra no período de ascensão da democracia ateniense. A tragédia culmina com o julgamento de Orestes, que matou a própria mãe para vingar a morte do pai. Perseguido pelas Erinhas, deusas da vingança, Orestes é levado ao primeiro júri popular de que se tem notícia. Sua absolvição põe fim ao olho por olho, dente por dente, e representa um marco civilizatório na cultura ocidental. Isso são as cartelas que estão presentes no início desse filme, do filme Orestes. Ainda a cartela diz: este documentário ao mesmo tempo se apropria e se distancia da história de Orestes. As entrevistas, sessões de psicodrama e o julgamento simulado a seguir são fragmentos de uma história em construção. A primeira imagem do filme já evidencia que o documentário trata da ditadura civil-militar brasileira. A gente vê um homem idoso entrar num prédio e ele se comunica com a equipe de filmagem do documentário, e a gente entende que é um lugar que esse homem conheceu no passado. Depois a gente entende que esse homem é o José Roberto Michelazzo, e o lugar em que ele está é o antigo prédio do DOI-CODE, em São Paulo, em que os inimigos do regime militar, como ele, eram presos e torturados. Aí ele diz: continua igualzinho, puta que pariu, essa escadinha aqui não deixou saudade. O que conduz a gente a esse espaço? Pressentimos a violência do passado, mas não há nenhuma imagem chocante da tortura ou de seus vestígios. Mas a falta mesmo de vestígios é incômoda, porque mostra como a violência pode ser controlada, invisibilizada e sobreviver como fantasma. Mais tarde, em outra cena do filme, veremos o lugar tomado por várias pessoas que têm alguma relação com a violência urbana, em particular com a violência de Estado. E também, nas palavras do diretor Rodrigo Siqueira, gente da sociedade civil que não tinha nada a ver com o peixe. E esse é o primeiro de 4 encontros do grupo para sessões de psicodrama, que é um exercício de psicoterapia de grupo, que faz uso da representação dramática. E essas sessões são progressivamente intensas e catárticas. Nesse primeiro dia, as pessoas se apresentam uma a uma, e logo surge uma grande antagonista do filme, que é a Sandra Domingues, que é ativista de uma associação chamada Justiça que se Busca, que ela está sempre vestindo uma camiseta que ela ostenta essas palavras. Ela acredita que a Constituição brasileira opera a favor da marginalidade, nas palavras dela, e se diz a favor do olho por olho, dente por dente, segundo as próprias palavras dela. A ressonância da Orestes aí é clara. A Sandra fala em nome de uma justiça arcaica, aquela que não passou por um marco civilizatório, segundo a cartela no início do filme, ou que não se vê compactuando com o modelo de civilização instituído. Aí no final desse dia de filmagem, o ex-militante Michelazzo, que foi torturado, ele fala para a Sandra sobre a resistência em relação à retórica do justiçamento a partir da experiência dele ter sido torturado. Ele diz que a questão não era o torturador que me machucou, a questão era o torturador que tinha dentro de mim. A terapia que ele fez, não foi para curar a tortura que me fizeram, foi para que eu não me tornasse o torturador também. Bom, esse é um momento crucial do filme que mostra tanto como a experiência brasileira se aproxima, mas também se distancia da Orestes. O problema, como na Orestes que existe de fato, não é tanto a violência ocorrida no passado, e sim o desejo de vingança que deixa como resto no presente. Daí a necessidade projetiva de um marco civilizatório, conforme a introdução que o filme faz da tragédia de Ésquilo. Ou seja, como curar o corpo social do desejo de vingança, através do qual a gente se iguala àquele que nos violentou. No outro eixo narrativo do documentário, de construção mais convencional que o restante do filme, o diretor Rodrigo Siqueira entrevistou os pais de 3 jovens da periferia de São Paulo, César, Luiz e Ian. A gente não vê os rostos desses jovens, a gente só conhece pelos nomes e pela narrativa que contam os pais. Os 3 foram mortos pela polícia,
e suas mortes foram prontamente justificadas pelo mesmo roteiro pré-traçado de roubo, perseguição e resistência seguida de morte. Ainda que as investigações conduzidas pelas próprias famílias, aí já tem uma ressonância do próprio dos restos do regime militar, em que os crimes do Estado também tinham que ser conduzidos pelas próprias famílias, e com algum apoio da Defensoria Pública, ainda que essas investigações não indicassem nenhum sinal de conflito com a polícia. Durante a ditadura, os chamados autos de resistência eram um roteiro rotineiramente reservado aos contraventores do regime. Inclusive, um dos 3 jovens, o Ian, foi enterrado como indigente no cemitério de Perus, que também foi destino dos restos de muitos dos contraventores do regime civil-militar. A diferença é que os inimigos extermináveis deixaram de ser os terroristas e passaram a ser os bandidos ou a marginalidade. Orestes é um filme cerebral, de alguma forma, sobre o qual muito pode se teorizar sobre os conceitos de justiça, civilização, etc. Mas o decisivo, o modo como se diferencia de um tratado sobre justiça, é o modo como nos implica, como nos leva a encarar o dado sensível. É sobre olhar e escutar. Mas o que há para ver? Não há nada que se ostente enquanto pura presença, enquanto choque. No filme, as imagens de violência são raríssimas. O que há muito mais é o uso de telas pretas que pontuam um filme. O que há para ver é algo em torno do vácuo que falou o diretor, Rodrigo Siqueira. Ou talvez um abismo. O abismo social é também um abismo do olhar. Uma frase clássica do Nietzsche: quando você olha muito tempo para o abismo olha para você. Olhar muito tempo não é meramente testemunhar, é também um trabalho de ficção, no sentido de ficção da palavra de feitura ou de tecelagem. Orestes se serve de instrumentos de ficção para olhar para o abismo, como o psicodrama e o tribunal simulado de um Orestes brasileiro. E há um abismo em particular que interessa a Orestes, o abismo do olho no olho, de ver o olho do outro e ter o olhar devolvido, experiência que o Hegel chamou de noite do mundo, a experiência de que por trás da face do outro, que a gente preenche com as nossas fantasias especulares, que dizem respeito a nós mesmos, ou então de alguma riqueza subjetiva da humanidade humana, algo nesse sentido, por trás dessa face o que há é um vazio. Há no filme, no Orestes, uma enfermeira que trabalha num hospital de periferia, trabalha num hospital que atende a jovens de periferia que foram baleados, e aí ela diz para a personagem da Sandra o seguinte: você não consegue se colocar na dor do outro, a dor do outro não tem limite, só a pessoa mesma é que tem como fazer isso. E só ela consegue encontrar o caminho para minimizar esse sofrimento. Infelizmente é assim. A percepção dessa condição é o que abre para o campo da política e para uma necessidade de fundação de um espaço em comum que não deve ser confundido com a compaixão, que querendo agarrar o sofrimento não pode dar conta de nenhuma distância. Em Orestes, os olhares olho no olho, que poderiam conduzir a alguma reconciliação, são em última instância sempre fracassados. Mas apesar do fracasso, deixa a tela preta ser ocupada pela política. A análise proposta é sobre um vídeo que se chama Aos Vivos, debate número 3, Terra em Transe. É uma transmissão ao vivo que ocorreu no YouTube em 2018. Observa-se na internet nos últimos anos a movimentação de discussões e denúncias a respeito da política em crise no Brasil, através de publicações nas redes sociais de textos, fotos, notícias e montagens. A comunidade se organiza ou desorganiza conforme ideologias e posições políticas. Apesar do trabalho de Ramos com experimentos ao vivo na internet terem iniciado em 2016, ano de impeachment, panelaço e Olimpíadas, nos restringiremos ao ano do vídeo aqui em análise. 2018, ano de eleições presidenciais no Brasil, com campanhas pautadas principalmente pela internet. Foi o ano em que a existência das bolhas nas redes sociais foi mais gritante do que nunca, com fake news viralizando pelos celulares e pautando discussões políticas. Famílias brigaram como nunca. Um ex-presidente foi para a prisão, enquanto uma massa de suspeitos relevantes de corrupção se esquivou de investigações na surdina. Alguns ativistas e defensores de direitos humanos foram perseguidos politicamente, uma vereadora foi metralhada e a população das diversas minorias voltou a sentir medo nas ruas.
O investimento na internet durante a campanha do atual presidente determinou sua vitória nas urnas e mantém até hoje alguns de seus seguidores ainda fiéis aos seus discursos. O conjunto de trabalhos audiovisuais aborda de maneira crítica a construção de discursos da mídia, dos eleitores e dos candidatos à presidência durante a campanha eleitoral. Com a participação de atores do teatro em diálogo com obras clássicas de diferentes espaços e tempos, a dinâmica de Aos Vivos, essa trilogia, abarca também o conteúdo ao vivo transmitido nos canais de televisão aberta, como a Rede Globo e a Rede Record. Os 3 vídeos fazem referência aos principais debates de presidenciáveis agendados no primeiro e segundo turno das eleições de 2018. O debate número 3, Terra em Trânsito, teve duração de 2 horas. Ele aconteceu no auditório do Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, em São Paulo. Nuno Ramos organizou uma performance que contou com atores reproduzindo em tempo real a programação da Rede Globo, junto com intervenções fazendo referência ao longo Terra em Trânsito, de Glauber Rocha. A encenação sofreu ainda interferência de tópicos em alta na internet, com atores lendo em voz alta as hashtags mais utilizadas no momento na rede. Originalmente, a programação da Globo envolveria o debate dos candidatos, Haddad e Jair Bolsonaro, mas ele foi cancelado por conta da ausência de um deles. Lembremos da facada que aconteceu. Assim, ao invés de debate entre 2 candidatos, a emissora transmitiu normalmente a novela Segundo Sol, resultando na reprodução ao vivo das falas dos personagens da novela pelos atores no teatro. As falas da novela foram reproduzidas com a mesma dinâmica da de um debate. Cada ator tinha um tempo para se manifestar e um mediador controlava esse tempo, além de designar a ordem em que cada um deveria falar. O desenvolvimento da performance contou com 3 linhas narrativas mescladas que se deram concomitantemente em um movimento caótico. Os atores no palco, com fones de ouvido, reproduziram os áudios do episódio da novela. A trama da novela, de Segundo Sol, se dava na Bahia e o enredo envolvia altos e baixos na carreira de um cantor de axé e personagens com problemas em tráfico de drogas e processo de descoberta de um pai. A trilha sonora de abertura da novela era a música que leva o mesmo nome, Segundo Sol, da Cássia Eller. Além desse conteúdo proveniente do fone em uma de suas orelhas, os performances do debate de Nuno Ramos sofriam interferência de outros atores que falavam em suas outras orelhas, tópicos em alta na internet em tempo real, forçando-os a escolher entre reproduzir as falas da novela ou dos tópicos gritantes da internet. Considerando a véspera do segundo turno das eleições, era de se esperar que as hashtags mais comentadas fossem relacionadas aos candidatos e campanhas. Movimentos anti-Bolsonaro, como hashtag ele não, hashtag ele nunca, vira voto, iam de encontro aos que já comemoravam vitória antes da hora, com é melhor já ir se acostumando, acabou a mamata e fora PT. Ditando ainda o andamento da performance e somando mais carga de sentidos ao trabalho, outro grupo de atrizes, atores e músicos com instrumentos, também vestindo fones de ouvido, reproduziam na íntegra, no fundo do palco, o áudio do longa Terra em Trânsito, especialmente a trilha sonora e as falas do personagem Paulo Martins, o poeta no filme. A performance do debate começou em sincronia com o longa e terminou também ao mesmo tempo. Se no filme Paulo é não só personagem, mas comentarista do enredo, no debate o seu papel é o mesmo, suas falas se encaixam com as situações trazidas ao palco. Coincidência? Do lado da plateia, ou do outro lado da tela, lembremos que havia transmissão ao vivo no YouTube, não era possível para os que assistiam à performance identificar a origem do conteúdo mimetizado pelos atores na frente do palco. Sentenças eram cortadas e misturadas, criando falas confusas e esquizofrênicas. Estaria o conteúdo televisivo afirmando ele não? Estariam as pessoas na internet chamando Laureta para briga? Ou estaria ainda Laureta dizendo fora comunistas? Tudo se misturava e o filtro do que seria exposto, vocalizado ou não, cabia somente aos atores do palco em ato ao vivo. O procedimento ao vivo possibilitou que a dinâmica da performance acontecesse com interações entre as narrativas, reunindo no mesmo espaço-tempo signos pertencentes a diferentes universos e épocas.
O corpo dos atores encarnou diferentes personas, tornando-as presentes no palco. Nessa mesma linha, levaram sua presença também para as telas do que assistiam o debate à distância, um fenômeno de ubiquidade potencializado. Debate, no caso, que virou a novela, né? Os enquadramentos das câmeras evidenciavam detalhes, aproximavam o espectador da performance, expandindo a intimidade vivida presencialmente no teatro do IMS a outras localidades. A escolha de sincronia com Terra em Transe possibilita uma leitura via Ismael Xavier, trazendo reflexões a respeito do cinema novo e dos filmes de Glauber Rocha, que poderiam ser aplicados diretamente ao debate de Nuno Ramos. Eu vou trazer aqui citações do Xavier, do livro Alegorias do Subdesenvolvimento, Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal, de 2012, da Kozak Naif. Considerando o personagem Paulo Martins como comentador, né, no caso, não sei se vocês repararam, a mulher que estava mais atrás do palco, a mulher negra com o capuz preto, fez o papel de Paulo Martins, né, na performance. Então, considerando Paulo como um comentador ou ainda regente do longa e da performance no palco do teatro, abre aspas, seja explícita ou não a mediação da subjetividade do poeta, o estado de espírito dele contamina toda a narração, embora não seja totalmente seu o relato. A cada passo, o filme exibe a típica interação, esquematizações, simetrias e um senso estrito de ordem convivem com uma textura de imagem e som dada a excessos que, numa primeira aproximação, sugerem um fluxo descontrolado de dados e associações que parecem impossível unificar. A mediação em Terra em Transe transcende a subjetividade de Paulo, mas assume os padrões da sua experiência, com seu sentido de urgência e agonia, sua retórica. Dirigindo-se diretamente à plateia, isso falando do filme, mas né, coincide com o debate. Paulo é, já na primeira cena, a figura de um teatro didático, com a diferença de que assume o papel de um mestre de cerimônias exaltado e não consegue se conter. O estilo não é sinal de extravagância ou formalismo, é uma maneira de julgar o mundo e exercer a fala que considera adequada para tanto. Fecha aspas. Nuno Ramos cria uma assemblagem viva, com o áudio televisivo da novela sendo mediado com a mesma dinâmica de um debate político, dando ironia, junto de citações de usuários da internet sobre as eleições e o filme Terra em Transe, todos desconstruídos, desencarnados de sua origem para serem relocados em corpos e meios outros, de outros gêneros e raças, tecnologias outras, dando voz a discursos que de longe parecem não fazer parte de um mesmo universo, mas que, quando somados e em colagem, se tornam um só. Representam a história da política brasileira, a herança do colonialismo e do golpe militar, dos sentimentos que se repetem numa espiral de acontecimentos que se atualizam. 51 anos depois do lançamento do longa de Glauber Rocha, isso em 2018, a desesperança volta a povoar o imaginário brasileiro. Na véspera de eleição do candidato que apoia a ditadura militar e nega os crimes e assassinatos ocorridos durante ela, que homenageia torturadores em provocação a vítimas, Nuno Ramos cria uma alegoria da alegoria. E aí eu volto a citar o Ismael Xavier, abre aspas. Articulado à consciência de crise do país, da linguagem capaz de dizê-lo, do cinema capaz de ser político, consolidou-se na segunda metade dos anos 60 o recurso às alegorias. Este não pode ser reduzido a um programa imediato de denúncia programada e velada do regime autoritário, pois compreende uma gama de motivações e estratégias de linguagem, bem como de efeitos de sentido conforme a postura estética do cineasta, sua forma de organizar o espaço e o tempo e sua relação específica com o espectador. Xavier fala de cinema novo, mas poderíamos aplicar tal análise ao debate aos vivos de Nuno Ramos. E aí isso se aplicaria não só a esse debate, né, que eu estou trazendo, mas aos três que estão no canal. Ramos colocou para interagir não apenas as referências discursivas, mas também os diferentes meios e linguagens,
relacionou novela com debate, ficção com política, passado com presente. Televisão, cinema, teatro e internet foram colocados lado a lado, escancarando suas pautas. O artista fez com que os signos de cada timeline, a Globo, em transe e a internet, se associassem em tempo real e ao vivo, num dispositivo que criou trocas entre as mídias de forma a evidenciar a urgência de fala sobre a escuta. Ali no palco, uns falam sobre os outros, reproduzem áudios, banalizam textos. Mas será que alguém realmente escuta? E a plateia, os espectadores? Estarão todos dentro ou fora do transe?